coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. E no vídeo de hoje do canal, é quinta-feira, é dia de decisão, é dia de São Paulo e Atlético Goianiense. Então as últimas, com quem sabe Eduardo Afonso, opinião de Arnaldo Ribeiro e muito mais no vídeo de hoje. Além do mais, mercado da bola aí, boas novas sobre John. Até porque o São Paulo, primeira contratação que tem que fazer ano que vem é um goleiro. Então, vambora pro vídeo. A gente mostra então São Paulo como mandante em jogos de mata-mata nessa temporada. São 10 jogos, olha o aproveitamento. 90%, 21 gols marcados, 7 sofridos, 9 vitórias e uma derrota. Não teve empate, tá? 5 vitórias por no mínimo 2 gols de diferença, que é o que precisa para levar para os pênaltis. Vamos lá conversar com o Eduardo Afonso. Agora o Edu traz as informações de São Paulo e também de Atlético Goianiense aqui para nós. Maria Pouco, que deu tempo de conversar um pouquinho com ele aqui, se mostrou nessa conversa que eu tive aqui. Eu estava lá na janela do carro dele, de dentro do carro, muito otimista para a virada do São Paulo amanhã, para a recuperação da vantagem e, consequentemente, São Paulo atingindo aí a decisão da Sul-Americana. É uma das metas impostas pela diretoria do São Paulo no início da temporada, e essa chegada à decisão inclui também outra meta, que é a meta técnica dentro de campo, de conquistar uma vaga para a próxima Conmebol Libertadores, porque pelo Campeonato Brasileiro tá muito complicado, e pela Copa do Brasil, tem que ganhar do Flamengo lá no Maracanã, vai ser muito, muito difícil. Então, negócio é apostar na virada contra o Atlético Goianiense. Rolou um treino aqui, que acabou no início da tarde. Boas notícias, o Luciano e Miranda treinaram o tempo todo e estão à disposição. Se vão jogar ou não é outra história, mas estão à disposição. O Luciano jogou lá em Goiás, mas acabou chegando em Cuiabá no jogo do final de semana com uma tendinite, foi preservado, fez tratamento médico e se recuperou. E o Miranda já vem fora aí há um bom tempo, fica à disposição. Se o São Paulo optar aí por 3 zagueiros, a dúvida é Miranda ou Ferrarese. Miranda um tempo fora, de repente um jogo mais pegado, talvez o Ferrarese ganhe oportunidade. Se optar por 2, aí tanto Miranda como o Ferrarese devem ficar no banco de reservas. Mas contando que serão 3 zagueiros, a outra dúvida está ali no meio campo. Quem vai substituir o Igor Gomes, que foi expulso e responsabilizado até pela torcida pela derrota em Goiânia? Galopo é uma opção, mas com o São Paulo precisando de gols, eu me atreveria a dizer que o Patrick tem boas chances, de repente o São Paulo até com um trio ofensivo, Luciano, Caleri e Patrick, em busca desses gols que são necessários. Vamos acompanhar o Igor Vinícius, lateral direito ou ala direito, falando um pouquinho sobre a missão quase impossível do São Paulo nesta quinta-feira no Morumbi. Então tá todo mundo focado aí no único só objetivo, que é a classificação. Então a gente conta com o apoio do torcedor, que a gente tem certeza que vai estar lá apoiando a gente os 90 minutos. E esperamos estar numa ótima noite. Com o apoio do nosso torcedor, Morumbi lotado, tenho certeza que vai ser uma atmosfera muito boa. Eu estou obcecado para classificar, para ser campeão. Eu acho que todos os meus companheiros têm esse pensamento. E nada vai tirar esse foco da gente. Então a gente vai para cima, a gente confia muito e esperamos mais uma vez aí ter uma noite especial. Bem, o Igor Vinícius falou que está obcecado, o Rogério falou na coletiva da semana passada em obrigação e não motivação, e o Caleri voltou a falar do seu jogo mais importante com a camisa do São Paulo. Todo mundo está usando um termo aqui para tornar esse jogo o mais importante do ano do São Paulo, viu, Marcelo e Renata? Pois é, Edu, e aí a gente estava vendo uma tela aqui mostrando como o São Paulo também consegue reverter alguns placares, inclusive placares elásticos, né, que é o que precisa o São Paulo. Uma diferença de 2 gols leva para os pênaltis. Rogério Ceni disse que agora não tem essa história de motivação, é obrigação. Ele está nervoso, mas pelo que você falou, as coisas mudam e mudam muito rápido no futebol. O Rogério Ceni que agora está com os pés no chão, afinal, ele precisa passar essa tranquilidade também para os jogadores, para ele conseguir esse placar, Edu. É isso, e teve a garantia ontem na entrevista do presidente Júlio Casares que independentemente do que acontecer, São Paulo classificado, eliminado, perdendo, ganhando, empatando, não fazendo resultado, o trabalho prossegue, não só esse ano,
com contrato renovado para o ano que vem. E acho que isso dá uma tranquilidade para o treinador. O Casares chegou a citar até alguns tropeços do Tite no início do Corinthians, e o Corinthians apostou no Tite, e aí aconteceu tudo que nós sabemos, né? Quantos títulos importantes o Tite deu ao Corinthians. Você falou em 2 gols de diferença, que é o mínimo que o São Paulo precisa, mas vamos dar uma olhada nessa tela, porque o São Paulo jogou 61 partidas este ano, e só em 7 delas conseguiu o placar que ele necessita nos 90 minutos. 3 no Paulistão, um 3-0 categórico no Santos na Vila, e contra o Mirassol no Morumbi, contra o São Bernardo, 4-1. Depois, na própria Copa Sul-Americana, tivemos 2 resultados que o São Paulo necessita. Um 3-0 no Jorge Wilstermann e um 4-1 na Universidade do Chile, sendo que os 2 jogos o São Paulo não estava com sua força máxima, já estava até classificado. E no Campeonato Brasileiro, só 2 vezes ocorreram os resultados necessários nesta quinta. 4-0 contra o Atlético Paranaense na abertura, na primeira rodada, e agora, mais recentemente, um jogo vencido no Morumbi por 3-0 contra o Red Bull Bragantino. Não é muito comum, Renato e Marcelo, o São Paulo abrir 3 gols de diferença na temporada. As 7 de 61 é uma porcentagem bem baixinha. Mas quem sabe, com essa, digamos, obrigação, como disse o Rogério, essa obsessão, como disse o Igor Vinícius, e com apoio de mais de 50 mil torcedores, isso volte a acontecer e o São Paulo carimbe seu passaporte lá para Córdoba no começo do mês de outubro. Tá certo, Edu. Obrigada aí pelas informações. Eduardo Afonso com as informações do São Paulo. Daqui a pouquinho a gente conversa também com o Eduardo de Menezes e ele traz uma entrevista com o Eduardo Batista, técnico do Atlético Goianiense. Renato, vamos falar um pouquinho do Rogério Ceni com essa história de obrigação. E pelo menos o que a gente imagina é que é isso que ele está conversando também com os jogadores, porque o Igor Vinícius também fala sobre obsessão. E você estava falando agora há pouco que você não gosta muito dessa história de ter obrigação de vencer, de passar, de se classificar. Mas, para a história que o São Paulo conta para a sua torcida nessa temporada, mais uma desclassificação vai ser, olha, de doer. Não, vai ser de doer e, assim, na conta do jogo muito fraco em Goiânia. Acho que não é uma classificação impossível, ela é muito difícil, mas é um jogo principalmente de mobilização. E quando o Rogério dá a coletiva lá em Goiânia, falando em obrigação, talvez ele tenha se excedido um pouco, mas já é um trabalho de mobilizar esse grupo. Sim. De, depois de um jogo muito ruim, sim, de até questão de postura, e falar, vamos lá, rapaziada, né? Vamos lá, eu vou, até uma resposta pra torcida, eu vou puxar a corda dos caras até o final, mesmo que a gente não passe, eu vou estar na orelha dos caras, a gente vai se mobilizar pra isso. E eu vejo, assim, um jogo de mobilização de torcida, a gente já vê eles chamando torcida, a gente tá falando do Morumbi que vai estar lotado, vai ter que criar um ambiente propício pra isso também, porque vai ser um jogo pro São Paulo de muita imposição. O São Paulo só vai conseguir passar do Atlético Goianiense se ele conseguir se impor. Colocar um ritmo de jogo alto, que pra mim é o grande aspecto do trabalho do Rogério, e manter esse ritmo alto, conseguir fazer a gestão dos momentos de acelerar, porque vai ser um jogo que você vai ter que ir em cima do adversário. Você vai atacar, vai perder a bola, pressiona, recupera, ataca de novo. E vai ser isso. Não dá pra imaginar o Atlético Goianiense vindo pra cima do São Paulo. Não consigo imaginar nisso. Mas vai ser um time que vai ter sim os seus escapes para sair em velocidade. Tem o Léo Pereira, tem jogadores que têm essa capacidade de acelerar o jogo. Então vai ser um jogo pro São Paulo de muita intensidade, de imposição, de colocar um ritmo muito forte para realmente estrangular o adversário e também de inteligência, para saber os momentos de dar essa acelerada, saber neutralizar uma saída ou outra que o adversário vai dar. Então vai ser um jogo muito importante para a gente ver realmente como esse São Paulo tá. Produziu nesse sentido contra o Flamengo, por exemplo. Pois é, mas é um São Paulo que precisa da cabeça fria. Produzir em casa é diferente também, né? Mas um São Paulo que consegue produzir. Contra o próprio Flamengo, ele teve volume de... Se você pegar o volume de jogo que o São Paulo teve contra o Flamengo no Morumbi, na Copa do Brasil, e transportar para esse jogo com maior eficiência nas finalizações, o São Paulo passa, e eu diria para você, até tranquilo. Sim. O problema do São Paulo é ser regular. É o time que a gente tem muita dificuldade para analisar. É isso que eu me pergunto. É um time novo? O que é que acontece quando joga fora de casa? Sente a pressão? Sente a pressão da torcida adversária? Porque quando tem o apoio do seu torcedor, é um time completamente diferente. É um time que responde. São muitas coisas. É um time jovem, como a gente já falou outras vezes em outros Sport Centers. É um time... É um elenco que tem seus problemas e seus desequilíbrios. Então, numa temporada, o jeito que a gente está... muito atípica, achatada, com muito... São Paulo tá toda hora entrando e saindo gente do DM. Quem sai do DM não é videogame, que o cara saiu e ele tá pronto, tá novinho certo, pra jogar. Não, até ele readquirir, até ele estar num nível de treino e de jogo dos outros jogadores demora.
Então, o São Paulo, eu tenho brincado, para mim é um dos times mais difíceis de você analisar no contexto desse calendário desse ano. É um time que vai muito bem num jogo e às vezes não ganha. Aí não vai muito bem e ganha. Aí às vezes vai muito bem e empata. E ele fica nesse vai ou não vai, que é muito claro um problema de um time que não consegue se acertar, não consegue ter sequência e tudo isso inserido num calendário maluco. São Paulo é um dos times que mais tem sofrido com essa questão de calendário. O Carlos Henrique ele manda a seguinte mensagem aqui, Arnaldo. Ele fala o seguinte, aqui na hashtag G4 Esportes. O Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo, disse que mantém o Rogério Ceni mesmo com uma eliminação na Sul-Americana. Você acredita nele, Arnaldo Ribeiro? Manter o escudo. Eu passo a bola para você, lembrando que o Casares falou que era contra a reeleição e agora acaba de fazer um movimento para ser reeleito, para ter uma reeleição. E esse negócio passou no Conselho, agora vai para a votação dos sócios no São Paulo, Arnaldo. Bom, primeiro sobre a questão da reeleição, passou no Conselho como previsto nesta terça-feira e em relação aos sócios, a votação vai ser sim ou não no dia 24 de setembro, às pressas, mas aí é uma outra dificuldade, né? O Conselho era fava contada passar, em relação aos sócios é uma outra situação. 157 votos a favor, 68 contra e incríveis 26 abstenções. São Paulo tem 253 conselheiros, esses caras mandam na vida do clube. 26 se vê no direito de não votar. Uma coisa tão importante. Sócios não é o colégio eleitoral absurdo, não é pouco. O São Paulo não inclui ainda sócios torcedores nas suas eleições, o que é lamentável. É o time de menor colégio eleitoral do país, inclusive em relação aos sócios do clube. E esses sócios vão definir sobre a reeleição da presidência e da presidência do Conselho no dia 24 de setembro, um sábado. Em relação no mesmo dia, é verdade, na feira que está acontecendo aí, esportiva em São Paulo, o Casares deu uma entrevista sobre a questão do Rogério Ceni. Perguntado se o Rogério Ceni corria algum risco de demissão ou de saída caso não se classifique contra o Atlético Goianiense na quinta-feira. Ele falou em trabalho de médio prazo, trabalho que na avaliação dele a renovação de contrato do Rogério às vésperas do confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil, ele lembrou disso. Com nenhuma certeza de classificação, já era uma indicação de um trabalho a médio prazo, a longo prazo, que o Mancini também diz muito. Mas a questão é que no futebol, em geral, o técnico do Chelsea foi demitido hoje, viu, cara? Tuchel, técnico do Chelsea, certo? Que foi campeão da Champions e Mundial. No futebol, e perdeu um jogo de estreia no fase de grupos da Champions League. No futebol, resultado se impõe. Então, declaração de dirigente bancando treinador, eu não confio em nenhuma delas. Na verdade, não confio em nenhuma declaração. No caso específico do Rogério, tem uma outra situação, porque é um ídolo do clube, serve de escudo para a diretoria muitas vezes. Então, demitir o Rogério não é tão simples mesmo. Não é simples mesmo, tomar essa decisão. Mas eu preferiria aguardar quinta-feira, resultado e a própria manifestação do Rogério pós-jogo, classificado ou não, para saber se existe essa possibilidade de troca ou não. A principal informação vem agora. Segundo o Lisca, o presidente Andrés Rueda tem um acordo com o John para negociá-lo em 2023. O que foi combinado entre as partes é que o John ficaria até o fim da atual temporada e no início de 2023 seria liberado para buscar novos horizontes. O São Paulo e o Botafogo foram aqueles que fizeram propostas oficiais. São Paulo esteve bem perto de contratá-lo. O John gostaria de fechar com o tricolor, mas por conta de um desacerto financeiro não houve acordo. A frase do Lisca foi a seguinte, abre aspas: tenho os dois melhores goleiros do Brasil, o João Paulo e o John. O John está entre os melhores, tanto que o São Paulo e o Botafogo queriam. O presidente prometeu para ele que no ano que vem vai negociá-lo. O John foi na minha sala quase chorando, pedindo para sair, fecha aspas. Essa informação é muito importante para o São Paulo. O Botafogo já contratou, por exemplo, um outro goleiro para essa posição. Fechou com o Lucas Perry, goleiro que pertencia ao São Paulo, embora estivesse emprestado ao Náutico. Dessa maneira, o Botafogo fora da disputa e o São Paulo parece ser o favorito para ficar com o John. Pessoal, antes de eu começar a minha opinião, hoje eu tenho uma oferta imperdível e não é propaganda não. Meu amigo aí, o Verix Google, especialista em renda online, está liberando 300 vagas para ajudar os inscritos aqui do canal a conseguirem obter uma renda extra aí usando apenas o celular. Ele está disponibilizando 300 vagas lá no WhatsApp, consultoria gratuita, para você saber o passo a passo aí para começar a fazer suas vendas online e conquistar aí de 500 a 2 mil reais de renda extra por mês. Então é isso, é só para os 300 primeiros que entrarem em contato, tá? Salvar o contato dele,
que vai ter direito a essa consultoria gratuita com o cara que manja muito de vendas online. Então não perde tempo não. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas não esquece, não deixa de salvar o contato dele, tá ok? Então agora, vamos embora para minha opinião. Valeu! Quinta-feira. Chegou, pessoal. Chegou o dia da decisão. Chegou o dia que o São Paulo tem que vencer por 2 ou mais gols aí para poder rumar aí a próxima fase da Sul-Americana. Lembrando que se fizer 2 gols é pênalti, e mais acima de 2 gols é classificação direta. Hoje tem que jogar como sempre, como jogou contra o Flamengo, contra o Fortaleza, mas fazer gols como nunca. Quer dizer, acertar a pontaria e botar a bola para dentro. Veremos, né? Jogo importantíssimo, a escalação praticamente pronta, que é Felipe Alves, Léo Diego Costa e Miranda, Reinaldo Igor Vinícius, Nestor Patrick, Gabriel Neves, Caleri e Luciano. Ficaria muito surpreso se o Rogério Ceni começasse com 2 zagueiros. Até porque normalmente ele sempre, primeiro tempo é sempre do mesmo jeitinho e depois ele vai mudando durante a partida. Mas ficaria muito surpresa aí tirar um zagueiro, botar o Galo, por exemplo, e você tem um meio de campo mais forte, um time mais ofensivo. Agora, de qualquer jeito, São Paulo vai ficar exposto aí aos contra-ataques do Atlético Goianiense, que vai fechar a casinha, vai botar todo mundo lá atrás. O São Paulo tem dificuldade de infiltrar, vai ter que fazer um jogo perfeito ali, o Patrick e o Reinaldo ali pela esquerda, o Igor Vinícius inspirado pela direita, e é isso. Mais 50 mil São Paulinos ali apoiando, quer dizer, eles pediram apoio, nem precisa pedir para essa torcida maravilhosa, porque sempre tem apoiado o São Paulo Futebol Clube. Hoje a gente espera que tenha uma resposta, né? Até porque é a grande chance do São Paulo, né? Tava tudo na mão, mas um jogo horroroso em Goiânia coloca o São Paulo nessa posição delicada aí. E veremos. O jogo hoje à noite, expectativa é grande, contando as horas. É o São Paulo aí, podendo e tendo uma chance ainda de chegar à final da Copa Sul-Americana. Lembrando que do outro lado, o Independente Del Valle deu uma pancada no lugar. Independente Del Valle já tá assinado com passaporte carimbado para final. Falando de mercado da bola rapidamente, a prioridade do São Paulo por ano que vem é um goleiro, né? A gente vem sofrendo desde essa aposentadoria do Rogério Ceni. O Jandrei não deu conta, o Felipe Alves agarra direitinho, mas São Paulo precisa de um goleiro, né? Então veremos aí. O John é um ótimo nome, tem potencial, tem agarrado bem no Santos. Espero que quando vier para o São Paulo não sinta pressão, mas é um baita goleiro e ele só reserva porque o titular é o João Paulo, e realmente é muito parecido o nível, não é grande diferença entre os dois não. Seria titular na maioria dos times brasileiros. E para fechar, falando aí de Júlio Casares e companhia, vai acreditar num cara desse, né? Tem coisas boas e tudo mais, reclamou que as redes sociais pedem demissão, que reclamam, mas é o direito do torcedor. Tem torcedor que gosta do Rogério, tem torcedor que não gosta do Rogério, tem torcedor que pede demissão. É o direito do torcedor. Até porque o torcedor vem sofrendo 10 anos aí no mínimo, com campanhas desastrosas, brigando para não ser rebaixado e diversas humilhações. A última foi até na terça-feira, né? Quando o Pablo, que perdeu aquele gol na cara contra o Palmeiras, tirou a gente da Libertadores ano passado, por exemplo, a chance pelo menos de ir um pouquinho mais à frente. E contra o Palmeiras foi lá, fez um gol e ajudou aí no segundo gol, que classificou o Atlético Paranaense para a final da Libertadores. Você imagina, final da Libertadores contra o Flamengo aí, e o Atlético Paranaense sendo campeão com Pablo e Vitor Bueno. Quer dizer, são jogadores abaixo, mas o São Paulo também tem que rever muita coisa, né? O Atlético Paranaense está conseguindo chegar à final. O São Paulo contra o Atlético Goianiense está passando aí esse perrengue complicado. São Paulo é uma discussão à parte. Entendo que tem que ter uma recuperação financeira, mas também tem que ter uma recuperação de estrutura. E do jeito que está organizado, com esse número aí de mínimo de sócios, de conselheiros, a gente fica na mão de poucos e poucos que são incompetentes.
E aí, qual é a perspectiva, né? Ganha a Sul-Americana, ganha esse caminho, vai ganhar esse caminhão do dinheiro do Antony, mas será que as coisas vão melhorar? Veremos. Mas hoje é São Paulo e Atlético Goianiense, é o jogo da vida, é o jogo do ano, é o dia D para o São Paulo, para o Rogério Ceni, para a gestão Casares. Então veremos aí e torçamos para que o São Paulo consiga uma belíssima vitória. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? São Paulo, vamos vencer, que já basta de perder e empatar, né? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos, uma classificação heróica para todos e valeu! Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado.